Olá, bem-vindo ao módulo 10 de revisão de inglês e hoje vamos falar um pouco sobre modal verbs. Bom, os verbos modais têm uma característica que é comum à maioria deles. A primeira delas é não há conjugação do verbo modal para nenhuma pessoa. Ela é igual para todas, independentemente se for terceira pessoa do singular ou não. Uma segunda característica, não há conjugação do verbo que sucede o modal verb. Ele é sempre utilizado na forma básica, sem a presença do to, formador de infinitivo. E uma terceira característica é que a frase negativa é sempre formada com o próprio modal verb mais a partícula not, geralmente na forma abreviada. Bom, falaremos então primeiramente de modais referentes à categoria de advice, de conselho. E o primeiro deles é o uso do should. Should significa deveria. Por exemplo, you should be careful, na forma afirmativa. They shouldn't take it out on us, na forma negativa. E should I just call her and apologize, na forma interrogativa. Lembrando que forma interrogativa, assim como todo modal, sempre há a inversão e coloca-se antes da presença do pronome. Outro modal verb também utilizado para conselho é ought to. Ought to ele é sinônimo de should, poderia ser substituído sem problema nenhum. A diferença é que ele tem a presença do to. Então, ele é um dos modais que fogem à regra e tem a presença do to. Por exemplo, you ought to remember to include your CV. Poderia ser substituído por you should remember. Lembrando que há a possibilidade de contração desse ought to por oughta. You oughta remember to include your CV. Na frase negativa, she oughtn't to behave like that. Então, ela não deveria se comportar dessa forma. Outro modal também utilizado para conselho, must. Must, que significa dever, ele é a ideia de conselho de um caráter um pouco mais forte, mais urgente. Por exemplo, that's the most brilliant film I've ever seen. You must see it. Então você tem que ver. Não é uma obrigação, mas é um conselho de caráter mais forte. Também na negativa. You mustn't talk with your mouth full. It's impolite. Então você não deve falar com a boca cheia. Não é uma proibição, mas é um conselho de caráter um pouco mais forte. Outro uso de modal para conselho é had better, que significa should, deveria. Em português, uma ideia parecida com é melhor que. Por exemplo, we'd better leave now. Então, é melhor partirmos agora. Na frase negativa, you'd better not be late. É melhor não chegar atrasado. Outra modalidade de obrigação, temos a presença do must, dever. E aí ele tem uma característica um pouco mais pessoal. Não algo que é imposto por uma regra, por uma instituição, mas o que você considera melhor fazer. Por exemplo, I must go to bed now. I have an important exam in the morning. Então a consequência disso te permite falar que você precisa dormir agora, porque você sabe que é melhor para você. Em contrapartida temos o have to. Have to não é um modal verb, então ele pode ser conjugado, mas ele tem a função de uma obrigação. Ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, he has to be at the office at 7. Então, ele tem que estar no escritório às 7. É uma obrigação que depende de uma regra do escritório, independe da pessoa. Então, ali o uso do have to. Students have to wear uniform to school. Novamente, é uma regra da escola, da instituição, independe da pessoa. Bom, a negativa don't have to diz respeito à falta de obrigação. E também lembrando que ele vai ser conjugado em terceira pessoa. O don't vai virar doesn't. Por exemplo, she doesn't have to choose now. Então ela não tem que escolher agora. Se quiser, mas se não quiser também, então é uma falta de obrigação. Outra modalidade que temos é a de necessidade. Para isso existe em inglês um modal verbo bastante específico que é o modal need, que é o verbo precisar. No entanto, ele não é conjugado, porque aqui ele está fazendo função de modal verb. Por exemplo, she need go to the bank to withdraw some money. Então, ela precisa ir ao banco para retirar dinheiro. Notem que não há conjugação de need como she needs to go. Poderia ser utilizado dessa forma? Sim, mas para o inglês britânico é um pouco mais formal, há essa possibilidade e também pode acontecer de aparecer em algum texto no vestibular. A frase negativa funciona da mesma forma. You needn't worry about me. Então, você não precisa se preocupar comigo. Lembrando que há a possibilidade de falar you don't need to worry about me. Outra modalidade que temos é a de proibição. Para isso, utilizamos o must na forma negativa. Mustn't. Você não deve fazer alguma coisa. Por exemplo, you mustn't drive above the speed limit. Então, você não deve dirigir acima do limite de velocidade.
é uma proibição de acordo com uma lei. O must, lembrando que ele tem sempre um caráter um pouco mais pessoal. Então, nesse caso, é claro que você pode quebrar essa lei facilmente, mas ainda assim trata-se de uma proibição. Também temos como possibilidade o uso do can't, né? Você não pode fazer alguma coisa como proibição. Por exemplo, you can't park here, look at the sign. Então você não pode estacionar aqui, olha a placa. Ele tem um caráter um pouco mais incisivo do que o mustn't. No segundo exemplo, we can't enter the room, it says personnel only. Então não podemos entrar na sala porque é para pessoas autorizadas. Novamente um caráter um pouco mais incisivo do que o mustn't. Com isso, encerramos o módulo 10, onde falamos de modal verbs. No módulo seguinte, continuaremos abordando outras modalidades, outras funções de modal verbs. Espero ver vocês no próximo módulo. Até mais!